Jung e o Tarô. Uma jornada arquetípica. Introdução. Uma das principais fontes de incompreensão da natureza e da magnitude da contribuição de Jung para a vida do nosso tempo deve-se à presunção de que o seu interesse maior se concentrava no que ele veio a chamar de o inconsciente coletivo no homem. É verdade que ele foi o primeiro a descobrir e explorar o inconsciente coletivo e a dar-lhe uma importância e um significado realmente contemporâneos. Posteriormente, não foi o mistério desse desconhecido universal na mente do homem, mas um mistério muito maior que lhe obcecou o espírito e conduziu toda a sua investigação, a saber, o mistério da consciência e da sua relação com o grande inconsciente. Não é de admirar que fosse ele o primeiro a estabelecer a existência do maior e do mais significativo de todos os paradoxos. O inconsciente e o consciente existem num estado profundo de interdependência recíproca, e o bem-estar de um é impossível sem o bem-estar do outro. Se alguma vez a conexão entre esses dois grandes estados de ser for diminuída ou danificada, o homem ficará doente e despojado de significação. Se o fluxo entre um e outro for interrompido por muito tempo, o espírito e a vida humana na Terra serão mergulhados no caos e na velha noite. Para ele, por conseguinte, a consciência não é, como acreditam, por exemplo, os positivistas lógicos do nosso tempo, um simples estado de mente e espírito intelectual e racional. Não é alguma coisa que dependa exclusivamente da capacidade do homem para articulação, como sustentam algumas escolas de filosofia moderna, a ponto de afirmar que o que não pode ser articulado verbal e racionalmente não tem sentido e não é digno de expressão. Pelo contrário, ele provou empiricamente que a consciência não é apenas um processo racional e que o homem moderno, precisamente, está doente e destituído de significação porque, por séculos desde a Renascença, perseguiu cada vez mais um desenvolvimento enviesado no pressuposto de que a consciência e os poderes da razão são a mesmíssima coisa. E se alguém achar que isso é exagero, é só lembrar do penso, logo existo de Descartes, e logo identificará a arrogância europeia que ocasionou a Revolução Francesa, gerou uma prole monstruosa na Rússia soviética e está produzindo a subversão do espírito criador do homem, no que foram outrora cidadelas de significado vivo, como igrejas, universidades e escolas em todo o mundo. Jung apresentou provas, extraídas de seu trabalho entre os chamados loucos, e as centenas de pessoas neuróticas que lhe pediam uma resposta para os seus problemas, de que a maior parte das formas de insanidade e desorientação mental eram causadas por um estreitamento da consciência, e de que, quanto mais estreita e mais racionalmente focalizada fosse a consciência do homem, tanto maior seria o perigo de hostilização das forças universais do inconsciente coletivo, a tal ponto que elas se levantariam, por assim dizer, em rebelião e esmagariam os últimos vestígios de uma consciência penosamente adquirida pelo homem. Não, a resposta para ele era clara. Apenas mediante um trabalho continuado para o aumento da consciência, o homem encontrava o seu maior significado e a realização dos seus valores mais altos. Ele estabeleceu, para recolocá-lo em seu paradoxo nativo, que a consciência é o sonho permanente e mais profundo do inconsciente, e que até onde se pode traçar a história do espírito do homem, até onde ele se desfaz do mito e da lenda, o inconsciente lutou incessantemente para lograr uma consciência cada vez maior. Uma consciência que Jung preferia chamar de percepção.
Essa percepção para ele e para mim incluía toda a sorte de formas não racionais de percepção e conhecimento, tanto mais preciosas porque são as pontes no meio da riqueza inexaurível do significado ainda não compreendido do inconsciente coletivo, sempre pronto para carrear reforços destinados a expandir e a fortalecer a consciência do homem, empenhado numa campanha sem fim contra as exigências da vida no aqui e agora. Essa talvez seja uma das mais importantes contribuições para uma nova e mais significativa compreensão da natureza da consciência. Só poderia ser renovada e ampliada na medida em que a vida exigisse que ela fosse renovada e ampliada, pela manutenção de suas linhas não racionais de comunicação com o inconsciente coletivo. Por esse motivo, Jung dava grande valor a todos os caminhos não racionais ao longo dos quais o homem tentara, no passado, explorar o mistério da vida e estimular o seu conhecimento consciente do universo, que se expandia à sua volta em novas áreas de ser e de conhecer. Essa é a explicação do seu interesse, por exemplo, pela astrologia, e é também a explicação da significação do tarô. Ele reconheceu de pronto, como fez em muitos outros jogos e tentativas primordiais de adivinhação do invisível e do futuro, que o tarô tinha sua origem e antecipação em padrões profundos do inconsciente coletivo, com acesso a potenciais de maior percepção à disposição desses padrões. Era uma ponte não racional sobre o aparente divisor de águas entre o inconsciente e a consciência, para carrear noite e dia o que se deve ser o crescente fluxo de movimento entre a escuridão e a luz. Em sua profunda investigação do tarô e em sua iluminada exegese de seu padrão como tentativa autêntica de ampliação das possibilidades das percepções humanas, Sally Nichols, numa forma que me é preciso descrever de maneira tão sucinta, prestou imenso serviço à psicologia analítica. O livro dela nos enriquece e ajuda a compreender as terríveis responsabilidades que nos são impostas pela consciência. Além disso, ela fez em seu livro alguma coisa que as pessoas que professam reconhecer a grande obra de Jung, levada a cabo por ele, tantas vezes deixam de fazer. Jung, como pessoa profundamente intuitiva, foi compelido por sua visão demoníaca a não se demorar por muito tempo em nenhum aspecto particular de sua visão. Foram-lhe precisos tudo o que ele tinha de razão e o método de cientista devoto que ele era, para dar-lhe a vontade de permanecer o tempo suficiente com determinada fase de seu trabalho, a fim de estabelecer-lhe empiricamente a validade. Mas feito isso, ela tinha, por assim dizer, de levantar acampamento e mandar a caravana da sua mente dirigir-se a outro posto, ao posto seguinte da jornada interminável. O seu espírito, como não podia deixar de ser numa época tão exposta ao perigo quanto a nossa, uma alma intuitiva exortou, era um espírito desesperadamente apressado. Em consequência disso, tudo o que fez necessita de ampliação. E Sally Nichols, nesse livro, prestou à psicologia junguiana e a quantos tentam servi-la imenso serviço pelo modo com que ampliou a história e a nossa compreensão do papel de importante fonte não racional da consciência. E o mais importante de tudo isso é que não o fez de forma árida ou acadêmica, mas como um ato de conhecimento derivado de sua própria experiência do tarô e das suas luzes estranhamente translúcidas. Em resultado do que seu livro não apenas vive, mas acelera a vida enquanto os vem a tocar. Lawrence van der Post.